Olá, eu sou o Velber Viana e a gente vai começar agora mais um Melhores Apostas Super Lutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do portal, é um entusiasta do mundo das apostas online. Hoje nós vamos falar do UFC Vegas 107, que tem Erie Blanchfield e Maycee Barber na luta principal. O Melhores Apostas Super Lutas fala em nome da Stake, que apoia o nosso time em mais esse projeto. O link da Stake está aqui no comentário fixado. Vai lá, faça o seu cadastro se você não fez ainda. Mas lembre-se sempre, aposte com responsabilidade. E vamos falar agora dos destaques do UFC Vegas 107. Erie Blanchfield e Maycee Barber. Na luta principal, norte-americanas protagonizam um duelo entre promessas, valendo a quarta posição no ranking do peso mosca. Justin Jacob e Bruno Lopes. Em busca da segunda vitória no UFC, meio pesado brasileiro enfrenta kickboxer veterano. Kathleen Vieira e Macy Chiasson. Peso galo brasileira defende a terceira posição do ranking contra a quinta colocada da categoria. Jafel Filho e Alan Puro Osso, promessas brasileiras do peso mosca, se enfrentam em duelo que pode aproximar vencedor do top 15. Rayane dos Santos e Alice Ardelean, em busca da primeira vitória na organização após 2 derrotas. Peso palha paraense tem luta decisiva contra a romena, também ameaçada. Na luta principal do UFC Las Vegas 107, 2 das principais promessas do peso mosca feminino dividem o octógono em um duelo que pode ser decisivo para o futuro da categoria. Aos 26 anos e dona da quarta colocação do ranking, a Erie Blanchfield defende o seu posto contra a quinta colocada, a Maycee Barber, que tem 27 anos. Ô, Fernando Keller, 2 jovens atletas, as duas buscando ali terem a oportunidade de lutar com a Valentina Shevchenko. Quem leva essa, meu amigo? Bom, Velber, 2 atletas muito jovens, realmente, em situações parecidas ali dentro da categoria, né? Uma no quarto lugar do ranking, a outra na quinta posição, mas tem algumas diferenças na trajetória das duas e também no modo de lutar de ambas, né? Falando de trajetória, se a gente pega o cartel assim e analisa, a sequência da Maycee Barber é melhor, né? A Maycee Barber não perde desde 2021, vem numa sequência de 6 vitórias e sempre atuando muito bem, sempre evoluindo bastante o seu jogo, né? Algumas lutas mais parelhas, né? Até contra atletas piores do que a Blanchfield. Estava procurando um termo aqui para maquiar, mas piores, tipo Miranda Maverick, a própria Andrea Lee, deram muito trabalho para a Maycee Barber, mas vitória é vitória e no final das contas vale os 3 pontos, né? Entre aspas. Mas está numa sequência muito boa, a Maycee Barber. Ficou um tempão parada, teve uma questão, uma complicação ali de cirurgia, um pós-operatório ali complicado, ficou internado um tempo, mas conseguiu voltar bem no ano passado, ganhou da Caitlin Chukagian, né? Terminara. E vai pegar a Blanchfield, que vinha numa sequência tão impressionante quanto a Maycee Barber, até parar naquele title eliminator, né? Ela é uma atleta que já chegou mais longe do que a Maycee Barber. A Erie Blanchfield já chegou aonde a Maycee Barber está tentando chegar agora, que é tipo numa situação clara de se vencer uma luta, iria disputar o cinturão, que foi o que aconteceu com a Erie Blanchfield contra a Manon Fiorot, e deu ruim ali para ela, né? Ela não lutou, foi completamente dominada pela francesa, teve praticamente todas as tentativas de queda negadas, em pé, foi um atropelo da Fiorot. Só que essa impressão muito ruim que ficou da Blanchfield nessa luta foi apagada pela vitória mais recente sobre a Rose Namajunas, ex-campeã da categoria de baixo, em novembro, né, lá no Canadá, aliás. E a Erie Blanchfield fez uma luta bem segura ali, de 5 rounds contra a Rose Namajunas, saiu vitoriosa e apagou um pouquinho dessa má impressão que ela deixou contra... Botando o jogo das duas, cara, a Maycee Barber eu acho que ela é até mais completa. Ela sabe fazer mais coisas do que a Erie Blanchfield, mas ela não é excepcional em nada. Ela troca bem, bota bem para baixo, tem um ground and pound violento, talvez seja o grande carro-chefe assim, da Maycee Barber, mas a Erie Blanchfield, ela é um pouquinho mais unidimensional, mas ela é muito boa na parte boa dela, né, que é a luta agarrada. É uma craque no jiu-jitsu, é uma das lutadoras que melhor adaptou o jiu-jitsu para o MMA dentro do peso mosca feminino. Então, acho que ela leva vantagem. Acho que a Maycee Barber tem uma certa vantagem ali na luta em pé, mas eu vejo a Erie Blanchfield conseguindo aproximar com vantagem no wrestling, com vantagem no jiu-jitsu, para fazer uma luta talvez não tão brilhante, mas uma luta segura, além de já ter experiência em 5 rounds, que é algo que falta para a Maycee Barber. A Barber deixa muita energia ali nos primeiros momentos da luta e isso acaba cobrando um preço depois em lutas de 3 rounds, em lutas de 5, acho que isso deve se amplificar. Então, posto tudo isso, eu acredito que a luta agarrada da Erie Blanchfield vai ser o suficiente aqui para cold-blooded
sair com a vitória. Harry Blanchfield venceu 10 das últimas 11 lutas e vem de vitória sobre Rose Namajunas. Foi para a decisão dos juízes 9 vezes em 15 lutas profissionais e ela nunca foi nocauteada ou finalizada. Maycee Barber soma 6 vitórias consecutivas e não perde desde fevereiro de 2021. 7 das últimas 8 lutas chegaram à decisão dos juízes. Ela nunca foi nocauteada ou finalizada em 16 lutas profissionais. O card principal do UFC Las Vegas 107 reserva outra luta feminina bastante importante para a categoria, dessa vez peso galo. Depois de bater na trave algumas vezes, a Ketlen Vieira, brasileira, terceira colocada do ranking, tenta finalmente consolidar o seu nome como futura desafiante, mas para isso ela vai ter que frear a ascensão da norte-americana Macy Chiasson, quinta colocada da categoria. Fernando Keller, agora vai para a Ketlen? Essa é a grande questão, Velber. Agora vai, porque a Ketlen realmente já bateu na trave em diversas vezes, está sempre ali na elite da categoria, né? Sempre na parte mais alta do ranking, mas quando é para disputar o cinturão, quando é para ter a chance pelo título, parece que acontece alguma coisa ali, a Ketlen trava. Enquanto isso, do outro lado, você tem a Macy Chiasson, que vem numa ascendente, né? São 2 vitórias consecutivas. E, cara, aqui é uma situação delicada, porque eu já apostei muito na Ketlen e acabei me quebrando. E eu já apostei muito contra a Macy Chiasson, e ela me surpreendeu. Eu apostei nela contra ela quando ela venceu a Pannie Kianzad, eu apostei contra ela quando ela venceu a Mayra Chitara, e eu tô achando que o momento é da norte-americana, cara. O peso galo feminino é uma divisão, parece ser a divisão mais equilibrada da organização, no sentido de que todas as lutas parecem ser decididas no detalhe, né? Você tem muitas decisões divididas, muitas decisões unânimes, mais apertadas, e as lutas da Ketlen costumam ter esse tipo de dinâmica, né? São lutas muito apertadas, seja ela vencendo, seja ela perdendo. Cara, a Ketlen já me decepcionou muito. Na última luta, eu nem digo que ela me decepcionou, cara. Ela fez uma luta muito digna contra a Kayla Harrison. Mas é sempre isso, né? São sempre lutas apertadas, aí vence no detalhe, luta apertada, perde no detalhe. Enquanto a Macy Chiasson parece num momento um pouco melhor, né? A Macy Chiasson tem uma finalização muito rápida contra a Pannie Kianzad. A Macy Chiasson abriu um corte absurdo na Mayra Chitara para vencer aquela luta. Ganhou da Norma Dumont recentemente, não tão recentemente, mas foi uma das últimas lutas dela numa decisão dividida, tipo assim, contra a Norma Dumont, que a gente está vendo como uma postulante a disputar o cinturão. A Irene Aldana, que ela perdeu com aquela pedalada na linha de cintura, né? Uma derrota muito pouco convencional, assim, numa luta que ela estava bem, ela estava indo bem contra a Irene Aldana, que por sua vez já passou por cima da Ketlen. Cara, são muitas nuances aqui, é uma luta difícil de analisar, mas pelo retrospecto recente, pelas seguidas frustrações que a gente já teve e pelo bom momento da Macy Chiasson, cara, eu vou ter que apostar na norte-americana aqui. Quem sabe não causa aí um efeito reverso, mas a torcida pela Ketlen, mas o palpite aqui numa luta muito apertada, como de costume, eu acho que dá a Macy Chiasson. Ketlen Vieira venceu 3 das últimas 5 lutas, mas vem de derrota para Kayla Harrison. Todas as últimas 7 lutas da carreira chegaram à decisão dos juízes. Ela nunca sofreu 2 derrotas seguidas na carreira. Macy Chiasson venceu 3 das últimas 5 lutas e vem de 2 vitórias seguidas. Conquistou 6 das 10 vitórias da carreira na via rápida, com 3 nocautes e 3 finalizações. Apenas uma das últimas 5 lutas chegou à decisão dos juízes. Vamos agora para o nosso Momento Stake, que é quando o Fernando Keller indica aposta simples e múltipla para você faturar nesse UFC Vegas 107. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, Velber. Cara, se eu falar que foi fácil, eu vou estar mentindo, tá? Evento complicado de pegar aposta, cara. Porque, assim, independente do nível das lutas, isso eu nem levo muito em consideração, porque tem eventos com lutas fracas que tem boas possibilidades, tem eventos só com estrelas que tem poucas possibilidades, mas aqui foi difícil de extrair alguma possibilidade de valor, mas conseguimos, vamos ver se dá certo. A gente começa na luta principal com Erin Blanchfield para derrotar Maycee Barber em mais de 2 rounds e meio, pagando 1,60. É uma constante na carreira de ambas irem para a decisão, principalmente da Erin Blanchfield. A Maycee Barber é uma atleta muito dura na queda, né, cara? Não vai ser fácil finalizar, não vai ser muito mais difícil ainda nocautear. Eu acho que a Erin Blanchfield vai fazer uma luta um pouquinho mais amarrada, um pouquinho mais cravada ali para conquistar essa vitória. Eu vejo ela vencendo a luta em mais de 2 rounds e meio, pagando 1,60. E por falar em luta amarrada, a gente vai para a luta com a principal, com a vitória
de Matheus Ganro contra o Ludovic Klein, pagando 1,58. Ganro vem de uma derrota preocupante ali contra o Dan Hooker, né, numa decisão dividida. Foi uma guerra, foi um lutão, mas muita gente esperava que ele vencesse o Dan Hooker e ele acabou sendo derrotado. Pega o Ludovic Klein, que é um striker também muito perigoso, um cara muito dinâmico, chuta bastante, tá numa sequência invicta impressionante desde 2021. Mas, cara, a gente tá falando do octógono reduzido do UFC Apex, e esse octógono reduzido acho que favorece muito o jogo do wrestler. O Matheus Ganro tende a conseguir botar aqui o Ludovic Klein para baixo e amarrar essa luta para sair com a vitória, pagando 1,58. Mace Chiasson contra Kathleen Vieira, que eu apostei na vitória da Mace Chiasson, pagando 1,85. É uma luta equilibrada, mas acho que a norte-americana vive um momento melhor, é uma atleta um pouquinho mais dinâmica do que a Kathleen, e essa questão da Kathleen sempre batendo na trave no momento decisivo acaba pesando um pouquinho. Então, 1,85 aqui para a vitória da Mace Chiasson. E a gente fecha com Zach Reese e Dusko Todorovic para lutarem por menos de um round e meio. 1,56 a odd. Aqui, fogo de artifício, cara. São dois caras acostumados a terminarem serviço dentro do primeiro round, e acho que a tendência, tem uma exceção ali do Zach Reese contra o José Medina, que acabou indo para a decisão, mas a gente está falando de um boliviano, é um cara muito duro na queda, muito difícil de ser nocauteado. Aqui, Zach Reese e Dusko Todorovic são caras que nocauteiam e se deixam ser nocauteados de forma rápida. Então, menos de um round e meio, pagando 1,56 para fechar a aposta simples do UFC Las Vegas 107. E falando agora da nossa aposta múltipla do evento, a gente começa lá na primeira luta do card preliminar com a vitória da Rayane dos Santos contra Alice Ardelian, pagando 1,34. Duas atletas que ainda não venceram na organização, mas dentro dessas derrotas que elas sofreram, a Rayane mostrou bem mais potencial, bem mais talento do que a romena. Aí a gente já dá um salto lá para o card principal e a gente vai na vitória do Billy Ray Goff. O Billy Ray Goff que vai enfrentar o Ramiz Brahimaj. Foi uma luta que mudou ali, né? Os dois estavam no card, cada um ia enfrentar um adversário diferente. Acabou que os adversários caíram e eles foram se enfrentar, e nessa equação aí, acho que o Billy Ray levou a melhor. Acho que é um atleta mais completo do que o Brahimaj, com mais potencial. Eu vejo ele vencendo essa luta, pagando 1,28. Kathleen Vieira e Mace Chiasson, voltamos para essa luta. Dessa vez para apostar numa luta com mais de 2 rounds e meio. Se é difícil apostar na vencedora, acho que é um pouquinho mais fácil prever que essa luta vai longe. Então, mais de 2 rounds e meio, pagando 1,26. Tem valor aqui para compor nossa múltipla, assim como em Matheus Ganro e Ludovic Klein, novamente mais de 2 rounds e meio, a mesma odd, inclusive, 1,26. E a gente fecha na luta principal com Erin Blanchfield e Macy Barber para mais de 3 rounds e meio. Acho que veremos rounds de campeonato, pagando 1,23 para mais de 3 rounds e meio. A gente tem uma odd total de 3,35 nessa aposta múltipla, com 5 pernas, né, com 5 elementos. Tem potencial para bater, vamos ficar aí na torcida. Mas lembrando sempre, responsabilidade. Pessoal, é isso. Estamos encerrando essa edição, mas antes de terminar, o convite para você comentar aqui embaixo, fica à vontade se você concorda com os nossos palpites. Se não concorda também, aqui é para todo mundo, dê o seu palpite, vai ser um prazer ter a sua participação, tá bom? Link da Stake tá aqui no comentário fixado, vá lá, se cadastre se você ainda não está cadastrado, mas lembre-se sempre, isso é lazer, use um dinheiro seu aí que esteja reservado para lazer, não vá comprometer a sua renda, tá? Aposte com responsabilidade. Valeu!